Fala, nação, quem fala aqui é o Gustavo, canal Gustaflá. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Venho hoje aqui, como tinha dito ontem, quem assistiu o vídeo aí, foi soltada uma nota do Flamengo ontem, dizendo que ia fazer uma avaliação junto a Pedro, para saber se ele tinha condições de jogar pelo menos o jogo da volta contra o Racing, mesmo imobilizado, né? Que para quem acompanha sabe, Pedro saiu do jogo, né? E sofreu uma fratura no antebraço. E o Flamengo ia ainda avaliar se iria tentar aproveitar ele, mesmo com o braço imobilizados. Mas, para notícia triste para nosso torcedor, né? Flamengo. O Flamengo decidiu de não utilizar ele no jogo da volta contra o Racing. Uma perda muito grande, né? Porque o Flamengo opta por não forçar e o Flamengo piorar a situação dele, né? O departamento médico decidiu por não optar, por não botar ele, pois o caso dele pode virar até cirúrgico, né? O Flamengo está tratando o caso para não precisar ter que passar por uma cirurgia, mas se caso agravar o caso dele, provavelmente teria que passar por uma cirurgia. Então o Flamengo opta por preservar o jogador nesse primeiro momento, né? Então o Flamengo ele não só fica fora do jogo contra o Racing, como na própria nota diz que ele fica fora de alguns jogos, não se sabe quantos, né? Não se sabe quantos jogos ele vai ficar de fora, mas ele fica de fora por alguns jogos. É uma notícia que nenhum torcedor do Flamengo queria, né? O Flamengo agora, né, depois que Bruno Henrique ainda veio comunicar que ele também não tem vontade mais de atuar como camisa 9. Vamos ver aí se de repente o Felipe Luiz consegue convencer ele a jogar de 9, pelo menos nesse período, né? Que Pedro vai estar machucado. Então de repente, né, pode chegar para ele e conversar. Eu sei que você não quer jogar de 9, né? Mas nesse momento é um momento que a gente não tem o nosso 9, nosso camisa 9. Logicamente que Bruno Henrique falou isso no momento que Pedro estava na ativa, estava bem, né? Agora o cenário muda. De repente, ele querendo ajudar o grupo, ele pode dizer para Felipe Luiz que ele atua, pelo menos nesse período, quando o Pedro estiver machucado. Se não for o Bruno Henrique, eu acredito que ele vai querer improvisar o Plata ali na frente, né? Que eu ainda prefiro o Bruno Henrique do que o Plata, né? Mas é uma notícia que nenhum torcedor do Flamengo queria ouvir, mas infelizmente aconteceu. Já tinha, né, acontecido com o Everton Cebolinha naquele jogo contra o Botafogo, que ele entrou no segundo tempo, participou ali do lance do gol e depois, logo depois assim, se machucou. Também não se sabe quanto tempo que Cebolinha vai ficar de fora. E agora Pedro. Então vamos torcer para a recuperação dele ser o mais rápido possível. É um jogo dificílimo lá na Argentina, quarta-feira. Um desfalque muito grande. Pedro tinha voltado uma fase boa de novo, né? Fazendo gol, dando assistência, brigando. O jogo que ele fez contra o Palmeiras foi assim, sensacional, né? Enfim, mas são coisas que acontecem, faz parte do jogo, né? Futebol é um jogo de contato, então todo mundo está propício a acontecer. Infelizmente aconteceu. Agora é levantar a cabeça, né? Montar uma estratégia para a gente jogar sem Pedro lá. Difícil porque é um jogo que requer, né, de um centroavante, de um camisa 9, para segurar uma bola, né? Para o time sair de trás, respirar, enquanto ele segura aquela bola lá na frente. Ele faz isso muito bem. Mas infelizmente é a notícia que nós temos aí. Foi dada ontem à noite essa nota aí pelo Flamengo. Vamos torcer, nação, para que ele se recupere o quanto antes e que não faça tanta falta assim como a gente acha que vai fazer
lá quarta-feira que vem contra o Rask. Tá bom, nação? Um abraço. E mais notícias, mais detalhes a gente fala aqui no canal.